no mundo através de um vírus e que as pessoas que foram contaminadas por este vírus, muitas não conseguiram sobreviver. Então, quando a gente ouviu falar desse vírus que tomou conta do mundo, com certeza não foi uma boa notícia. Outro exemplo de má notícia é a guerra que está acontecendo nesse exato momento. 2 guerras. E nós temos contemplado muitas vidas inocentes sendo ceifadas. Vocês vão me concordar comigo que o índice de violência tem aumentado assustadoramente. Vocês vão me concordar comigo que se nós ligarmos a televisão ao meio-dia, nós não iremos ouvir coisas boas. E a pergunta é: onde estão as boas notícias? Será que existem ainda boas notícias? E eu quero olhar para esse texto e entender um pouquinho o que é que João Marcos quis dizer com essas palavras que nós lemos. Marcos, irmãos, é a biografia mais antiga que nós temos acerca de Jesus. Marcos é o escrito, o evangelho mais antigo que nos informa acerca de Jesus, do Filho de Deus. E quem é esse Marcos? Marcos, irmãos, ele é conhecido como João Marcos, que é filho de Maria, aquela Maria que estava com Jesus quando ele foi sepultado, aquela Maria, não a Madalena, mas a outra Maria, que foi até o túmulo no domingo pela manhã. É aquela Maria que é a mãe do autor deste evangelho. João Marcos, meus irmãos, ele escreveu este evangelho segundo aquilo que ele ouviu na sua casa, porque a casa de João Marcos era uma casa de oração. Aleluia. Era uma casa onde os irmãos da igreja primitiva se reuniam para orar. Glória a Deus. Foi nesta casa que Pedro, depois de ser solto por causa dos irmãos que ali estavam orando, bateu pela primeira vez. Glória a Deus. Então, João Marcos, ele é o autor deste livro, deste evangelho. Mas o que nos chama a atenção, na verdade, é como ele inicia o seu evangelho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui, meus irmãos, nós precisamos prestar atenção na palavra evangelho. Evangelho aqui não é o livro que é o evangelho de Marcos. Evangelho aqui, a ideia do texto é que há uma boa notícia para o homem que está perdido. Há uma boa notícia para o homem que está em pecado. Evangelho aqui, meus irmãos, traz consigo esta ideia de uma boa nova, de uma boa notícia, de uma notícia maravilhosa. Aleluia! Então, meus irmãos, é como que se Marcos começasse a escrever e ele estivesse dizendo: olhem, meus irmãos, o que eu vou falar a partir do versículo 1 são coisas maravilhosas a respeito
Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! E a palavra evangelho era uma expressão muito bem conhecida dos irmãos da igreja primitiva. Paulo, no Novo Testamento, ele escreve esta palavra 60 vezes. Outros escritores escrevem 16 vezes. Então era uma palavra comum nos dias de Jesus. Mas eu quero que nós entendamos uma coisa, que o evangelho aqui, que Marcos, ele inicia no seu escrito, é o conteúdo da vida de Jesus. Marcos está ou vai falar de uma notícia que é capaz